E vamos agora à conversa aqui em estúdio com o Pedro Sousa e o Gonçalo Monteiro. Muito bom dia aos dois. Pedro, começo por ti. Uma vitória sofrida, podemos dizer assim, do Futebol Clube do Porto e também aqui com muitos lances polémicos. Que análise é que fazes a este jogo? Vitória a Porto, como muitas deste Porto ultimamente no campeonato. Uma vitória alicerçada no muro defensivo que é o Porto. Permite pouco ao adversário e ainda assim a vitória foi a equipa que no conjunto da Taça da Liga, onde eliminou o Porto, é certo que o Porto com uma equipa, e ontem mais expôs vulnerabilidades da defesa do Futebol Clube do Porto. Diogo Costa sublime em 2 ou 3 intervenções, lances polémicos. Eu já li os especialistas, todos os especialistas, estou à espera do Iturralde também para perceber. Os lances do penalti do Porto para mim não tem qualquer discussão, lances tontos. O do Telmo Arcanjo então não tem explicação como é que vai-lhe dar aquele toque com uma dobra, com linha de fundo, com tudo. Eu não consigo encontrar uma explicação lógica. Portanto, penalti, o árbitro devia ter visto, o árbitro está a 3 metros do lance. Agora acho que o Fraulo faz um penalti com a malha apertada, como que tem estado o Conselho de Arbitragem e alguns árbitros, acho que o Fraulo faz um penalti com a perna. O outro do agarrão é à vontade do freguês, é conforme o freguês está no VAR, é que se chama o árbitro ou não, mas eu percebo ali, porque percebo que o jogo seja um futebol de contacto, o futebol é de contacto, mas também percebo que naquele lance do Fraulo, por muito que ele não queira, a verdade é que a perna, o jogador do Vitória choca contra a coxa, na minha opinião, do Fraulo, provocando a sua queda. E, portanto, João Gonçalves, só para perceber, João Gonçalves é o árbitro para o Conselho de Arbitragem mais importante da época. O árbitro que apitou ontem o jogo é, para este Conselho de Arbitragem, o árbitro mais importante da época. Foi ele que apitou o Sporting Porto à 4ª jornada, com queixas do Sporting, num lance, já não me lembro entre quem, Moura e Catam, na área do Futebol Clube do Porto. Foi ele que apitou, a semana passada, o Benfica Braga da Taça da Liga. Na minha opinião, o Braga ganhou, mas até com prejuízo do Braga, que há a expulsão do Otamendi devia ter sido muito mais cedo, e há um outro lance de mão, enfim. Foi ele que apitou, João Gonçalves, não sei se lembram, no lance do canto do Kenda. Sim. É ele que esfiava nos Açores. Portanto, este árbitro, que já apitou 2 vezes o Braga, 2 vezes o Benfica, 3 vezes o Porto e 2 vezes o Sporting, é claramente o árbitro fetiche do atual Conselho de Arbitragem. Para ele vão as grandes encomendas e vão os grandes jogos e os jogos de maior responsabilidade, como era o de ontem. E se francamente no início da época achei que ele estava em grande forma, nas últimas 2, 3 semanas não acho isso, rigorosamente não acho isso. Aquele segundo penalti do Porto, quer dizer, ele está a 3, 4 metros, tem que ver. Quer dizer, não há explicação para não ver aquele lance entre o defesa lateral. E este é há um outro lance que passamos, que do suposto penalti que não foi apitado, do Fraulo. Há 2 lances polémicos que o Vitória se queixa. Para mim, o primeiro é a grande penalidade. Embora já tenha percebido que ninguém acha... Nós estamos a ver essas imagens, Pedro, por isso é que referias lá em casa, os nossos telespectadores não conseguem ver, mas nós aqui em estúdio temos acesso a essas imagens. O jogador da Vitória foi um passarinho, porque caiu 2 passos depois, isso é verdade. Mas a verdade é que existe um contacto e é dentro da área, é um tipo de lance que fora da área, perri. Gonçalo, que comentários merece esta arbitragem de ontem? Bom dia aos dois, bom dia também aos nossos telespectadores. Só um comentário muito rápido relativamente ao jogo. Concordo com o Pedro quando diz que é um Porto que, de facto, vai no suor, vai na transpiração. Tem faltado aqui alguma maior qualidade, sendo que a intenção é sempre essa, ser dominador, mas a realidade é que nos últimos jogos nem sempre o consegue fazer. E quando isso não acontece, nós vemos jogadores a arregaçar as mangas e a conseguir fechar muito bem atrás. Ontem, mesmo com a falta de inspiração e até, podemos dizer, de acerto, porque não é azar,
do Samu no momento do penalti, depois foi conseguir recarregar baterias para a segunda parte. Foi a primeira falha na carreira de Samu, a primeira falha de penalti da carreira. Sim, ele é muito, apesar de ser gigante, e o Farioli falou sobre isso, ainda é um menino, é muito novo, e portanto conseguiu gerir bem as emoções em função daquilo que foi um jogo considerado muito difícil. Se na Taça da Liga as coisas, eu não consigo fazer bem o paralelismo porque o Porto mudou muito. Aqui o Vitória bateu o pé e nivelou muito o jogo e, portanto, as coisas podiam ter dado perfeitamente para um empate e até mesmo para algo diferente, mas a realidade é que foi acreditar até ao fim e conseguiu, por mérito, essa conquista dos 3 pontos. Relativamente à arbitragem, muitos casos, portanto, não foi um jogo propriamente fácil. Ainda assim, eu concordo também com o Pedro que, a meu ver, eu não consigo dizer que é penalti. Atenção, não consigo dizer que é penalti por 2 motivos. Há carga de ombro, portanto, o lance do Froholt bate à carga de ombro. Vejo a perna e aí tenho algumas dúvidas. E é aí que eu acho que parece-me penalti. Mas depois ele cai em delay. Parece que estamos a ver em repetição. Dá uma passada, mais outra passada e depois, se calhar, é melhor cair. E cai. Portanto, não cai diretamente da queda. Se ele caísse da queda, eu estava tentado a dizer que era penalti e, não, independentemente do que é que os especialistas dizem, achava que era penalti. Ele, como dá 2 passos, foi passarinho. E a partir daí não caiu da queda. Acho que era difícil marcar aquele penalti. Mas exigia-se mais deste árbitro, que está nas boas graças, como diz o Pedro? A questão, e já falámos sobre isso, se são os melhores árbitros que estão a apitar os jogos mais difíceis ou não. Se os não árbitros, são, claramente. Pronto, se os árbitros com maior personalidade e maior competência estão a ser protegidos para o Mundial, sim, não acontece só no contexto português. Se concordamos mais com isso ou menos, eu concordo menos por essa gestão, pelo motivo que já todos conhecem, é que eu não acho que os árbitros devem ser escolhidos. E, portanto, quando assim acho que tentar proteger até pode ser contraproducente, porque tu podes proteger para os jogos teoricamente mais difíceis, mas tu podes errar nos jogos mais fáceis. E aí a coisa fica um bocadinho mais difícil de ser justificada e de ser explicada. Agora, não vejo que tenha sido pela arbitragem em si que o Porto acabou por conseguir passar à frente. Mas atenção, foi um jogo que ainda assim teve baliza. Não foi propriamente aquele jogo mastigado, não foi propriamente um jogo Não, para mim foi um dos melhores jogos do campeonato. Pronto, não foi um jogo enfadonho, não foi aquele jogo de... Não, foi um bom jogo. Eu acho que daquilo que eu tenho gostado de ver do Porto é que o Porto permite também aos adversários que venham para cima, convida a carregar. E isso faz com que o jogo tenha muita baliza. Depois... Mas atenção, um elogio ao Vitória, porque o Vitória, eu não esperava tanto do Vitória esta temporada. O Vitória sofreu uma transformação de 180 graus. É verdade. Aposta de um treinador. Olha, os 2 treinadores têm 36 anos. E esta equipa do Vitória pode dizer-se hoje que é uma equipa de autor. Porque tem realmente traços de uma equipa. Estavam os 2 de gol alto, já agora. Muito interessante. Que já ganhou uma taça da Liga, mas mais do que isso, a mim surpreende com o plantel que tem, ou melhor, que tinha, olhando para nomes, no início da época, que esteja a fazer o que está a fazer. E não tinha muitos recursos financeiros. E depois só uma outra coisa, estavam 28.500 espectadores, não cabia mais. Ou seja, em Guimarães é sério. Estava completamente não há brincadeira nenhuma e é só 2.000 para os outros. Portanto, é uma coisa a sério. E, portanto, é dos estádios onde eu gosto mais de ver futebol ao vivo ou pela televisão. E, portanto, não é dar parabéns pela derrota. Deixa-me só dizer uma outra coisa que é importante. Rapidinho, por favor. Temos break, é? Se temos break, é que não. Eu tenho que falar temos ainda algo antes da nomeação do João Gonçalves e da ausência de nomeação do João Pinheiro para estes jogos. Porque eu acho que isso é que deve fazer pensar as pessoas. Então, que raio? O João Pinheiro serve para apitar o melhor jogo da Liga dos Campeões. Sim! O João Pinheiro amanhã, não sei se sabem, mas vai apitar o